criou para ter a experiência do céu e que começa aqui na terra. A experiência do seu amor que nos leva profundamente a uma cura e a uma libertação que a nossa vida precisa de todos os dias. Todos os dias nós somos necessitados de cura e de libertação, porque nós vivemos pressionado pelo mundo, nós consumimos do mundo tantas informações, ideologias, e nós vamos nos alimentando disso e vamos às vezes morrendo por tantas informações, tantas ideologias, que vai acabando com a experiência de Deus na nossa vida. E Deus quer que você se abra à fé, mas tenha certeza de que Deus está te chamando nessa noite para uma vida nova, porque tudo aquilo que Deus faz de novo é para dar fruto neste mundo, e nós queremos nessa noite beber dessa graça que vem do coração de Deus. Então vai sentando no teu lugar e vai pedindo que esse Deus também te faça sentar sobre a misericórdia dele, sobre aquilo que nós mais necessitamos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai que está em todos os nossos pensamentos, aquele que nos dá a sabedoria. Em nome do Filho que está no centro da nossa vida, do Espírito Santo que nos guia, está sobre nós. É neste nome que nós estamos aqui. Por isso eu queria acolhê-los com uma salva de palmas nessa noite, porque você já é um vitorioso. Os meninos vão servir uma água aí para vocês, enquanto a gente prepara aqui, enquanto a gente vai cantando, vocês vão tomando essa aguinha aí. Pegue a água, mas não é para beber agora, tá bom? Segura a água aí. Tá faltando Hã? Não era 4? Me disseram que era 4. Pegue a água aí. Se você quiser provar um pouquinho, prove dessa água. Não, é água, é natural, tá, gente? É água mineral, por favor. Muito bem. Você está com o seu copinho aí? Levanta aí o seu copinho assim, ó. Você que já está com um copo. Seu copo está cheio de água. Deus quer encher a nossa vida como encheu este copo. O copo não foi sozinho até a água. A água não veio sozinha até o copo. Teve que ter uma ajuda, uma ação. Então, este copo significa também que a sua vida tem que sair hoje cheia. Para quê? Para que os seus da tua casa possam beber de Deus. Porque quanto mais a gente está com Deus, mais cheia a nossa vida fica. Beba essa água aí, vai lá. Pode beber a água, é para você a água. Os meninos fizeram com todo carinho lá. Vocês estavam com sede? Alguns? A sua alma também tem sede de Deus. Vamos cantar um pouquinho? Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutará. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutará. Bebe disso, vai, canta. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutará. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutará.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Fernando Gomes, sou fundador dessa comunidade. Esse é o nosso local de trabalho e também de moradia, né? Algumas pessoas saíram do mundo para viver inteiramente da missão de Deus. Então aqui também é o lugar onde a gente tem a nossa vida fraterna. Então seja bem-vindo, você que está vindo à comunidade. E hoje Deus quer nos levar a uma experiência nesse momento da pregação, no momento da partilha, uma experiência de fé. O tema dessa noite mexe com tudo isso que nós estamos vivendo, da simplicidade de Deus até a grandiosidade de Deus. A simplicidade de Deus é a grande ação de Deus dentro da nossa vida. E é por isso que quando nós cantamos essa música, eu sei que ao invocar o teu santo nome me escutará, a palavra de Deus diz: pedi e receberei, buscai e acharei. Então quando nós clamamos o nome de Cristo, Ele nos escuta. Então o primeiro momento que Deus quer fazer sempre na nossa vida é abrir os nossos ouvidos. Fala para o seu irmão aí: eu sei que você anda meio surdo, hein? Fala aí, fala, aproveita aí, vai. Tem gente que está com o esposo, a esposa, aproveita. Eu sei que você anda meio surdo, hein? Está com o filho, a filha, né? E você diz: você também, né? Você não escapa não, é ou não é? A primeira ação de Deus na nossa vida é abrir os nossos ouvidos. Então, um dos primeiros mandamentos que a Bíblia fala é Shemar, ouvir Israel. Shemar, ouvir o que é a voz de Deus, porque quem ouve a voz do seu pastor, reconhece que Ele é a segurança para nós. E quanto mais nós ouvimos a voz de Deus, mais nós vamos ficando seguros de dar passos na nossa vida. Então a primeira ação que Deus quer fazer nessa noite em nós, é nos ensinar a dar passos. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: não fique mais parado, vá trabalhar, né? É verdade. A primeira ação de Deus na nossa vida é fazer que nós possamos trabalhar esta fé em nós, porque se a fé não for trabalhada, ela não tem ação em nós. Quem tem sede aqui? Você tem sede? Todo dia? Sim ou não? A vida também é esta grande sede de fé. Se nós não bebermos do coração de Deus, se nós não bebermos da palavra, se nós não acreditarmos no Cristo que está ressuscitado, que morreu na cruz e ressuscitou para nos salvar, nós não temos ação frutífera da fé. E aí a gente começa a olhar as coisas longe de acontecer na nossa vida. Fala para o senhor que está do seu lado aí: deixe de ser cego, né? Diga, faz melhor, você anda muito cego, você anda cegueta. Por quê? Por que às vezes nós andamos ceguetas, cegos? Porque nós tiramos os olhos de Cristo, porque nós deixamos de ouvir Jesus. E agora nós vamos ver a vida de uma pessoa, a situação de um dos discípulos com Jesus, que se parece muito comigo e com você, que é os momentos que Pedro teve com Jesus. A palavra de Deus, lá em Mateus, capítulo 14, pega aí a palavra de Deus, para você ver. Você vem para um grupo de oração rezar, não traz nem Bíblia. Como é que está a sua vida? O pessoal está botando no celular aí, pelo menos tem um celular, né? Não chega nem na porta do arcanjo Gabriel, mas tem. Mateus capítulo 14, versículo 22 seguinte. Amém ou misericórdia? Evangelho de São Mateus, capítulo 14, de 22 seguinte. Vamos ler. Quem não tem, Shemar, ouvir. Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e guardá-la na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte a fim de orar a sós.
Ao chegar à tarde, estava ali sozinho. Quem? Jesus. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a ele, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse logo: tende confiança. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e diz: tende confiança. Não tenhas medos. Olha nos olhos dele, diga assim: ó, tenha confiança. Deixe de ser medroso. E Jesus diz: sou eu, não tenhas medo. Pedro, interpelando, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou e repreendeu: homem fraco na fé, por que duvidastes? Olha para a pessoa que está do seu lado aí e diga: homem fraco, por que você está duvidando? Dessa cena com Jesus e os discípulos, principalmente Pedro, nós devemos lembrar que eles estavam muito longe. Jesus tinha ficado sozinho para orar, e Jesus olha uma tempestade vindo, que ia pegar aquele barco, e pegou aquele barco, e o barco começou a se agitar, e eles ficaram com medo. Jesus, vendo que eles estavam passando, olha só, Jesus vendo, que a palavra de Deus diz, Jesus vendo que estavam passando, ele vai até eles sobre as águas. Mas os discípulos não o reconheceram. Por quê? Porque estavam com medo. Não é isso? Estavam com medo. Quando é que nós não reconhecemos Jesus na nossa vida? Quando nós nos colocamos na atitude de Pedro, na atitude dos discípulos, que caminhavam com ele. Você não vai na igreja? Vai na igreja. Tem gente que vai, faz novena, tem gente que vai em tantos lugares, tem gente que fica rezando 24 horas por dia, mas quando vem uma tribulação, começa a sentir medo e não reconhece. Por quê? Lembra o que eu disse? A primeira cura que Deus quer fazer na nossa vida hoje é o quê? Abrir os nossos ouvidos e fazer com que a gente volte a olhar para Deus. Porque se nós não olharmos, se nós não escutarmos Jesus, se nós não escutarmos Deus, nós vamos sentir medo. E o medo paralisa. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: para de ser frouxo. Está na hora de levantar. Está na hora de você caminhar na fé. E é engraçado que quando eles olham e Jesus diz: ei, sou eu. E Jesus tem falado dia e noite para nós: sou eu estou na tua vida. Mas quanto mais a gente tem medo, mais nós vamos nos fechando na nossa própria fé humana, e a gente fica tentando, se esforçando, fazendo com que as coisas dê certo e não dão, e às vezes culpamos Deus por isso, e Deus não quer isso. É verdade? Quantas vezes a gente não culpou Deus porque não deu certas coisas? Ah, Deus esqueceu de mim. Ah, que Deus não olha por mim. Ah, que Deus fez isso. Quantas mortes foram atribuídas a Deus na Covid? Quantas? Que Deus não olhou para a minha família, que Deus, Ele é dono da vida. Ele é dono da vida. A sua permissão é um beijo de misericórdia na nossa vida. É vontade de Deus acontecer tudo isso, o que aconteceu no mundo? Não. Não é vontade de Deus, mas Deus permite,
porque Ele não pode intervir na nossa liberdade, no nosso livre-arbítrio. E quantas coisas nós fizemos, quantas coisas a gente deixa de fazer. É a água que a gente não gasta à vontade, sem pensar no mundo. É o lixo que a gente joga. Hoje eu estava vindo do trabalho e uma pessoa pegou uma garrafa com água e jogou na rua. Isso é falta de santidade, isso é falta de Deus. Não é falta só de educação, é falta de Deus. Quantas comidas se estragam nas vossas casas? Quantas? E a gente vai fazendo com que as coisas vão se tornando normais. E a gente olha as coisas banalizando, porque ainda temos com a nossa, e a gente ainda ousa dizer, eu comprei com o fruto do meu trabalho, do meu suor. Bobos somos nós. Quem te deu, quem abriu porta, quem permitiu você ter esse trabalho? Senão Deus. Senão Deus. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga, deixa de ser bobo. Deus sabe tudo. Deus permite tudo. E quando é que nós deixamos de ver isso? Quando nós nos tornamos como Pedro. Pedro tinha o conhecimento de quem era Jesus. Jesus disse para ele, Pedro sou eu, Senhor, se és tu, manda eu caminhar sobre as águas também. E ele disse, então vem, o que o Senhor nos está te pedindo também, caminha sobre as águas turbulentas da tua vida, caminha sobre as ondas do teu casamento que está ruim, caminha sobre as ondas dos teus filhos que estão nas drogas, na prostituição, no vício, no adultério, caminha sobre essas ondas, vem até mim. Mas a gente fica com medo, porque a gente não confia. A gente tem medo, o medo nos paralisa, e o medo é a primeira fase da pessoa que está perdendo a fé. Deus não nos fez para perder fé, Deus nos fez para ser homens de fé, mulheres cheios de fé. E Deus quer te dar novamente, renovar a fé. Porque quando Pedro vai e confia, e parece que Deus é muito bom só quando dá certo na nossa vida, é ou não é? Quando está tudo certo, Deus é maravilhoso. Mas quando acontece um negocinho, parece que é uma tempestade no copo d'água. E a gente vai vendo uma geração até de adultos imaturas na fé, que não sabe mais sofrer, que não sabe mais perder, que não sabe mais esperar, que não confia mais na voz do Senhor, porque quando nós deixamos de olhar para o Senhor, aí sim, irmão, nós vamos mergulhando nas profundezas dessas águas agitadas da nossa vida. Quantas águas agitadas você tem passado na sua vida? É só lembrar de ontem, é só lembrar do mês passado, é só lembrar da situação que você está vivendo dentro de casa, é só você lembrar da sua doença, é só você lembrar dos seus medos, da vontade de tirar a sua vida. Quantas forças a gente tem para tirar a nossa vida, e quantos de nós estamos cegos porque deixamos de olhar para Cristo. Pedro, quando sente o problema, quando sente o vento, ele começa a afundar. Por quê? Porque ele vê que ele estava sozinho ali. E você já percebeu que quando o nosso olhar está na cruz, a gente confia e diz assim, Ele morreu por mim, eu vou até o fim, Jesus me salvou, Jesus se entregou na cruz por mim, eu vou até o fim, Ele ressuscitou, eu vou até o fim. E aí, a gente tem a mesma fase de Pedro, sente um problema se aproximando, a gente tira os olhos daquele que é a nossa fortaleza, e a gente começa a olhar para o lado, para ver se nós vamos conseguir. Alguém já andou assim num muro um pouco alto? Você não olha para baixo e fica olhando para ver se você não vai cair, ou fica olhando para aqui, você não tira. No início você está olhando para onde? Para o seu objetivo, é ou não é? Mas quando você começa a caminhar, você começa a olhar para o lado. Diga para o seu irmão aí, pare de olhar para os lados. Pare de olhar a vida das pessoas.
Quinta-feira passada eu falava que muitos de nós tinham uma referência nas pessoas. É isso que Jesus está pedindo. Pedro começa a afundar porque ele olha para si mesmo. E quanto mais a gente olhar para si mesmo, para as nossas próprias vontades, nossos próprios desejos, mais nós vamos afundando no nosso problema. E principalmente na relação de casamento, quanto mais o homem olha para si mesmo e deixa de olhar para sua esposa, para os seus filhos, mais ele vai perdendo a dimensão do que é ser pai, do que é ser homem. Quanto mais a esposa olha para si mesmo e deixa de olhar para o seu esposo, mais você vai perdendo a essência de ser mulher. E aí nós vamos criando aquela bomba atômica pronta para explodir dentro de casa, e que ninguém pensa mais em ninguém, porque os olhos saíram de Cristo e foram para si mesmo. E aí essa bomba não afeta só vocês, mas os filhos, as famílias. Existe um tempo na nossa vida, seja ela de jovem ou de adulto, que não dá mais para voltar, que não é mais possível voltar. Mas essa geração de jovens, que foi a minha também teve o seu tempo de covardia. Eu lembro que quando eu estava saindo das drogas, saindo da prostituição, eu tinha medo de voltar, e todas as vezes que eu tinha medo de voltar, eu caía de novo, porque eu tirava os olhos de Cristo. Todas as vezes, até agora, até recentemente, quando tirei os olhos de Cristo, eu fui me afundando nos meus pecados. E quanto mais nós estamos longe de Cristo, mais nós vamos nos afundando nesse mar de problemas. Você conhece os mares agitados da tua vida, é ou não é? Você conhece. E eu quero dizer que você conhece, só você conhece, você sabe disso. Tem coisas que ninguém da tua família, nem teu esposo, nem tua esposa, nem teus pais, nem teus filhos sabem o que você passa. E mesmo assim a gente não consegue olhar mais para Cristo. Olhar para a cruz é olhar que uma pessoa deu a vida por você. Ela foi muito caro para você ser egoísta, de olhar só para si. Mas de olhar para Deus, é aquilo que nos leva ao ponto de partida. 7 coisas, 7 passos, para nós aprendermos nessa situação de Pedro e os discípulos. Primeiro, em meios a toda dificuldade que nós estamos enfrentando, levanta o dedinho aí, vai lá. Primeira coisa, em todas as tribulações que nós estamos enfrentando, e faz melhor, faz assim para o teu irmão que está assim, olha, só a primeira para ti, aponta para ele, só a primeira, faz assim aquele dedinho que você sempre aponta no dedo na cara dele, assim ó, só a primeira, só que você vai dizer, só é a primeira para mim, né? A primeira dimensão dessa situação de Pedro e Jesus caminhando sobre as águas, em meio às tempestades, nós precisamos ter atitude. Não dá para ficar parado no meio da turbulência dos mares. Meu irmão, você sabe que a vida ela é um atravessar do mar. A vida que nós estamos vivendo é este atravessar do mar. Não tem outra vida, não tem uma vida maravilhosa, que tudo vai dar certo, não, porque se esse mar não for agitado, nós não vamos ser preparados para que a nossa geração venha ser forte. Então, em meio às grandes turbulências, nós precisamos ter o primeiro passo, ter atitude. Diga para o seu irmão, tenha atitude na sua vida. Grite com ele assim, ó, tenha atitude. Fale mais alto para ele, tenha atitude. Atitude. Então o primeiro passo para você ver Jesus novamente é o quê?
ter atitude? Para de ser preguiçoso, vai rezar. Quantos de nós temos preguiça de rezar e a gente quer que Deus faça tudo? Não sabe pôr o joelho dentro de casa para rezar, não sabe rezar o texto, nem isso você faz. E tem gente que só reza, não contempla, não sabe nem o que é o texto. Tem gente que não põe o joelho nem para agradecer o que você tem. E às vezes tem, e mesmo assim fica reclamando porque não está bom. Porque o do vizinho é melhor, porque o do meu irmão é melhor, porque isso é melhor. Tenha atitude para a sua vida. Primeiro passo. Vamos lá, agora. Segundo passo. Levanta o dedinho aí. Vai, levanta. Levanta alto. Isso. Vira assim para o teu irmão. Ô, meu irmãozinho cabeça dura. Mais um passo para mim, diga para ele. Né? Parar para ouvir. Jesus sabia onde Pedro estava. Sabia ou não sabia? A palavra de Deus diz que Jesus sabia porque eles tinham ido. E Jesus olhou de longe, mas ele foi até ele. E o que ele disse? Vem, Pedro, sobre as águas. Então, o segundo passo é ouvir o que Deus quer de ti. É ouvir o chamado de Deus. Agora fala para a pessoa que está do seu lado aí. Deus está te chamando. Todos os dias. Não é só aqui. Não é só lá na igreja. Mas todos os dias. Deixa de ser surdo. Ou tapado, né? Tem gente que é meio tapado. Vocês sabiam disso? É sério. É sério. Pessoa chega na igreja ou na comunidade, aí vê ela está longe, ela está pensando na dor do pé dela. Aí ela fala: o que foi? Ai, estou com um problema. O que foi? Eu chutei o chão. Nossa, você está com problema porque chutou o chão. Tá bom. Aí Deus está chamando. Não sabe que esse chute no chão é Deus dizendo: para de ficar chutando as coisas. Para de ficar levando a tua vida como uma bola de futebol. Mas leva ela no teu coração. Leva ela com o quê? Com atitude. Leva ela com escuta. Então, o segundo passo é ouvir, é escutar. Porque Jesus sabe o que nós passamos, o que nós estamos fazendo. Mas Ele nos chama. Para quê? Para que nós possamos. É que nem está na rua e alguém te chama, você faz o quê? Você faz assim só? Você passa, faz assim, sem olhar? Não. Jesus nos chama para podermos olhar novamente quem está diante de nós. É como se fosse assim: ei, Ian! Você olha e você reconhece quem está diante de nós. E muitas vezes Deus quer estar gritando e nós estamos surdos. Levanta a mão aí. Terceiro passo. Vai. Terceiro passo. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: olha, esse terceiro aqui é para nós. Vai. Ter esperança. Né? Diga: tenha esperança. Tenha muita esperança. Em meio às águas turbulentas, nós temos que ter esperança. Por quê? Porque Ele está conosco. Ele está conosco. Na hora que nós gritamos, Ele aparece. Às vezes o medo nos cega, nos paralisa, nos tira a vontade de viver, nos tira o olhar profético, nos tira a unção profética. Mas às vezes, só de a gente dizer: Senhor, socorre, nós temos que ter essa esperança. Nós não podemos ficar abatidos. Homem cheio de fé, homem que caminha na fé tem o quê? Esperança. Então, se você está com a sua família, olhe para ela e diga: eu tenho esperança ainda em Deus, de ver todos nós no céu. Fala para ele: de ver todos nós no céu. Essa é a esperança. Quarto, vai lá, levanta a mão, olha para outra pessoa, não olha para aquela que tu está falando agora não, olha para outra pessoa e diz: ô irmãozinho, essa quarta aqui vai pegar. Diga para ele. Fala, né? Quarto passo.
é preciso ter fé. Agora que vem. Então vamos lá. Primeiro o quê? Atitude. Segundo, ouvir. Terceiro, esperança. E quarto, fé. O que é ter fé? Ter fé não é apenas acreditar, mas ter fé é depender de Deus. Depender de Deus. É importante que a fé de Pedro não é o suficiente para fazê-lo andar tranquilamente sobre as águas, mas é preciso olhar para o Mestre e acreditar que é Ele que nos está chamando para esta luta, é Ele que está te chamando para ir para a luta com a tua casa, é Ele que está te chamando para lutar pelo teu casamento, é Ele que está te chamando para lutar pelos teus filhos, é Ele que está te chamando para lutar pelo teu trabalho, pelo teu estudo, é Ele. Tenha fé para os teus projetos e sonhos. Nós temos que ter fé. Agora, aquela pessoa que não tem fé, ela sempre vai dizer, não vai dar não, não sei o que, mas sempre tem um mais, né? Diga para o seu que está do lado, nossa, tu é muito chato, diga para ele, fala, tu é muito chato, sempre tem um mais. Não tem uma pessoa chata, aquela que, olha, vamos fazer isso, a gente chega empolgado, né? Vamos fazer isso, não, mas sempre tem aquele que gosta de jogar água fria na gente, nossa, dá vontade de esganar, né? Por quê? Porque aquela pessoa que é pessimista, né? Ela não tem um otimismo dentro dela, por quê? Porque ela está tão longe de Deus, ela não tem esperança, ela não tem atitude. E quando as pessoas têm, gente, não tem gente do nosso lado assim? Quando as pessoas têm esperança, chega uma pessoa, gente, eu já fiz isso aí, não vai dar certo não. É ou não é? Você tem um amigo assim, uma pessoa dentro da sua casa assim? Joga água quente nela. Dá fé, calma, dá fé, água dá fé, gente, não é água quente fervendo não. Então é preciso ter o quê? Fé. Então vamos lá, o primeiro passo é o quê? Bora, Senhor, dá a libertação da língua aí, por favor. Vamos lá, o primeiro passo é o quê? Segundo, é por isso que as coisas não funcionam, a gente esquece logo, ouvir um da agora e já esquece. Como é que vai conseguir alguma coisa na vida, né? O quinto passo, fala para o seu irmão, o quinto passo, pega nas duas mãos dele assim, ei irmão, quinto passo, aí acorda, né? Acorda para a vida, vai. Obediência. Fala para ele, obediência. Diga assim, maninho, você é desobediente, hein? Deus está dizendo, vai, aí você não, né? Vai para cá, você não, para cá é melhor, né? A gente nunca escolhe, a gente nunca gosta de enfrentar o problema, a gente gosta de aliviar o problema. Deus não nos fez para aliviar problema na nossa vida. Deus não quer que a gente fique aliviando os nossos problemas, a nossa consciência. Deus quer nos dar a liberdade inteira, a cura, a libertação, mas precisa ter a coragem de ir até o fim. Paremos, meus irmãos, de ficar só naquele, hoje eu estou bem, porque o fulano falou comigo, porque ele me olhou, porque ele me amou. Não! O seu amor é aquele que te chama, o seu amor é aquele que você deve obediência. E às vezes a gente fica reclamando porque as pessoas não deram bom dia para nós. Se foi, o fulano não me deu bom dia. Porque eu não sei, nem ele sabe, está sofrendo à toa. É tão doido, a gente é tão doido que a gente sofre sem saber porquê, é ou não é? Você está só vendo, por que ele não falou contigo? Eu não sei, ele não me ama mais. É ou não é? Você tem gente assim em casa? Tem, você é o primeiro, né? Não vem não, você é o primeiro. Eu sou o primeiro, diga assim, ei, gente, eu sou o primeiro. Fale, eu sou o primeiro. Eu conheço, né? Imagine só, se nós não obedecermos aquilo que Deus pede de nós. Você acha que Pedro
iria experimentar o milagre, a graça de poder caminhar nas águas junto com Jesus? Você acha que ele ia conseguir? Você acha que ele ia viver essa experiência? Só se vive a experiência do milagre. Escreva o que eu estou dizendo. Só se vive a experiência dos milagres, dos prodígios de Deus, quando a gente obedece. Porque quando Pedro ouviu assim, eles estavam com medo. Ele não dava para enxergar. Gente, não tinha poste, não tinha lanternas naquela época, era lamparinas, era tochas. E Jesus estava longe, ele só reconhece a voz. Se és tu, Senhor, manda que eu vá aí contigo sobre as águas. E ele disse, sou eu, Pedro, vem. E ele acreditou, ele obedeceu, disse que eu vou. Se nós não obedecemos, e o que é obedecer à vontade de Deus? As pessoas chegam aqui com a gente, que a minha família está assim, porque um dia desse eu atendi um casal, né? Que a vida está assim, não sei o quê. E eu falei, mas o que você está fazendo? Você tem rezado? Eu comecei a rezar mês passado, mas eu já desisti, ele não tem jeito. Você já percebeu que a gente quer só anestesiar? A gente não quer sofrer junto com Jesus. Porque ele já sofreu, né? Então para que ele tem que sofrer? Só que a dimensão não é querer sofrer, é enfrentar o sofrimento com fé. Se você não enfrenta o sofrimento com fé, você não obedece aquilo que é. Preparai vossas vidas, porque no mundo há de ter aflições. Fala para o seu irmão, prepara a tua vida, deixe de ser frouxo, porque no mundo vai ter aflição, então obedece. Sexto passo, ter olhos fixos no Senhor. Todas as vezes que você tirar os seus olhos de Cristo, você vai afundar. Sétimo passo, esse aqui é bacana. Fala para o seu irmão, olha aí, olha para ele, diga, esse aqui é legal. Esse aqui parece contigo, fala aí. É o teu dom, diga assim, é o teu dom. Lá em casa você é assim, diga para ele, lá em casa você é assim, né? Silêncio, né? Que lá na casa, né? Diga assim, silêncio, o dom de silenciar. Então o sétimo passo é o silêncio, mas a gente não consegue, né? A gente prefere encontrar alguma coisa para falar dos outros, do que propriamente silenciar. É que nem aquela briga a gente está brigando no colégio, né? O fulano fala mais alto, a gente fala mais alto, é aquela confusão, e aquela confusão, quanto mais você deixar entrar esse barulho na sua vida, quanto mais ele sair da tua boca, mais você vai perdendo o olhar, a fé, a obediência, a esperança, a atitude, o escutar, os olhos fixos no Senhor. Quanto mais você for barulhento, e hoje existe um barulho silencioso. Qual é o barulho silencioso? Aquele que você grita nas redes sociais, né? É polêmico, fala, não, que sei o quê, é especialista em política, é especialista não sei em quê, é especialista a padres, a bispo, é especialista em tudo. A boca parece um papagaio, o dedo parece um papagaio, né? Aqui não sai nada, mas aqui dentro, está ali, você acorda 6 horas, a primeira coisa que você pega é o celular para ir no banheiro e ficar lá vendo a vida dos outros. Se não tiver silêncio, você vai continuar sofrendo, porque a vida, se não parar, o que é o silêncio? O que diz a palavra de Deus? Quando ele entrou na barca, quando eles todos estavam juntos, o mar se acalmou. O silêncio interior é que nos dá sabedoria, discernimento e atitude em Deus. Amém? Então você tem 7 passos para continuar a sua vida nessa semana.
Eu sei que os 7 vai ser difícil, né? Principalmente o último, né? O último, silêncio, meu Deus do céu. Tem gente que é um tagarela, né? Mas dá para a gente chegar à experiência de Deus. É ou não é? Dá. Fica em pé aí. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.